Olá, meus companheiros da Previdência Social, meus companheiros do INSS, meu nome é Janira Rocha, sou servidora aqui do Rio de Janeiro. Nós já nos conhecemos, já nos falamos essa semana em função do nosso movimento. Decidi fazer esse vídeo mais uma vez porque estive junto com outros companheiros em Brasília, na plenária da FENASPES, e fiquei muito feliz de ter ido naquela plenária porque eu pude ver que a mesma força e a mesma angústia também que estava me movimentando aí a diferentes unidades, a diferentes APS aqui no Rio de Janeiro para tentar mobilizar para essa greve, é a mesma que está mobilizando vários companheiros no Brasil inteiro. Eu fiquei bastante surpresa e tive uma agradável surpresa quando na plenária da FENASPES eu vi companheiros do Brasil inteiro, de vários estados, que eu conheço de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, companheiros lutadores da nossa categoria que fizeram várias lutas, várias greves, mobilizações, participaram de comandos, de negociações, todos voltando, se sentindo na necessidade de voltar nesse momento para lutar pela Previdência Social, para lutar por uma outra gestão, para lutar pela nossa categoria, para lutar por uma aposentadoria digna que nós merecemos. Nós lutamos muitos anos das nossas vidas para defender a Previdência Social e defender os nossos postos de trabalho. E lá na plenária estavam lá, os nossos dirigentes, nossos companheiros, nossos queridos companheiros de muitos anos. Então, eu particularmente fiquei muito feliz de ter ido e ter encontrado essas pessoas. Mas também vi muitos companheiros até que eu não conhecia, mas eu vi muitos jovens, Lá tinham jovens, rapazes, moças que são dessa última geração aí, dos últimos 10 anos, desses concursos que aconteceram, de vários estados, pessoas politizadas, pessoas inteligentes, pessoas que estão elaborando, pensando política, adequando o nosso movimento dentro dessa, do debate das redes sociais, das novas tecnologias, trazendo, aportando coisas novas para o nosso movimento. Então, assim, fiquei muito feliz, muito bem impressionada da plenária, porque acho que ali estava a antiga geração, a nova geração, pessoas de carne e osso, que estão entendendo a necessidade de nos unificarmos nesse momento para defender a Previdência Social pública, não esse modelo de gestão privatizante que está espoliando e tirando direitos do povo, mas que também está degradando, tirando a humanidade do serviço que a gente prestava, está angustiando, está trazendo assédios, está trazendo doenças funcionais para nós servidores, para as pessoas que estão na linha de frente. Então fiquei feliz porque vi pessoas lá focadas no mesmo propósito, realizar uma greve por tempo indeterminado a partir do dia 7 para poder superar, para poder ter direitos consagrados. Então isso foi uma coisa muito boa que me animou mais ainda e eu tenho certeza que animou outros companheiros mais ainda. Segunda questão que eu gostaria de colocar, eu queria fazer uma saudação ao sindicato, uma saudação ao Sinduspreve. Por quê? Isso significa que não haja problemas? Não. Eu estive em várias APSs e eu vi, e eu acho que em quase todas elas, muitas reclamações, as pessoas falando da ausência do sindicato, do tempo que o sindicato esteve longe da categoria. Mas queria dizer que nesse momento, acho que o sindicato está entendendo a necessidade que nós temos de ter um sindicato forte, de ter um sindicato unido, de ter um sindicato que coloque de lado as suas diferenças, as suas divergências internas e que possa se reunificar para defender os interesses da nossa categoria. Eu não sou mais da direção do sindicato, eu sou trabalhadora como todos, que não estou na direção do sindicato, mas eu fui para dentro do sindicato, chamar o sindicato a se reunificar, chamar o sindicato a lutar, a abrir suas portas, abrir sua estrutura, ir para dentro das APS, ir para dentro das unidades, buscar fortalecer essa nossa luta e nós estamos tendo esse chamado atendido. Então eu também gostaria de me responsabilizar como membro da categoria, como dirigente, que também estive afastado esse período do sindicato, como vários outros dinossauros que nós temos aqui também no Rio de Janeiro, que ainda estão afastados, que precisam vir, da mesma maneira que em Brasília as pessoas do Brasil todo, os mais antigos do Brasil todo, que lutaram no Brasil todo, vieram. Aqui no Rio de Janeiro tem muita gente que fez as lutas, que construiu esse sindicato que ainda não apareceu e que precisa aparecer, porque nós precisamos e porque essas pessoas também precisam dessa luta. Essas pessoas também precisam da incorporação das suas gratificações, essas pessoas também precisam da reestruturação da carreira, essas pessoas também precisam de um reajuste salarial, essas pessoas também precisam que a gente mude essa gestão que está humilhando os servidores dentro das unidades. Então eu quero fazer um chamado
Primeiro dizer ao sindicato, muito bem, superou, está superando o erro que cometeu, mas nós também, servidores que nos afastamos do sindicato, também precisamos afastar esse erro que nós cometemos, vindo para a luta, né? Vindo para essa mobilização. Então, acho que esse chamado é muito importante, porque nós não queremos entrar numa aventura. Para a gente ir para a greve do dia 7 e construir uma greve com capacidade de vitória, com capacidade de derrotar essa política de ajuste fiscal, a gente precisa fazer uma greve muito séria. E uma greve séria, ela tem que ter organização, ela tem que ter mobilização e ela tem que ter muita unidade, ela tem que ter diálogo com a população. E para que nós possamos produzir uma greve com essa capacidade, não pode ter a previdência dos velhos e dos novos, tem que ser a previdência de todos os servidores que têm um compromisso, não só com eles mesmos, enquanto trabalhadores, por um reajuste de salário, mas ter um compromisso com uma previdência pública, que é o único instrumento, né, de alimentação de famílias e mais famílias pobres que dependem dessa previdência social. Então, eu acho que isso, em primeiro lugar, tem que nos mover, né? É o caráter social da instituição que nós fazemos parte. O que a Previdência significa para as pessoas que lá fora também dependem dela. Então, gente, não está na hora do passado, dos erros do passado, do que deveria ter sido feito e não foi feito. A hora é essa, é a hora da gente voltar e tomar pulso, né, dessa luta, e tomar pulso desse sindicato, e tomar pulso do nosso destino nessa mobilização. Outra questão que eu gostaria de falar é que nós estamos entrando na guerra. A partir do dia 7 tem uma guerra, né? Nós vamos amanhã, no dia 6, discutir como que o Rio de Janeiro vai entrar. Mas o Rio de Janeiro vai entrar, porque na maioria das APS é isso que as pessoas estão falando. Então, como nós vamos fazer isso vai ser discutido amanhã. Agora, nós já sabemos, né, que nessa guerra vão começar os ataques, porque do outro lado também tem os inimigos, né? Do outro lado vai vir aquela ordem do governo, que inclusive já veio, né, para espantar todo mundo, dizendo que vai ter corte de ponto. Do outro lado vai vir a mídia tentando dizer para a população que nós é que somos os algozes da Previdência, que nós é que vamos deixar os velhinhos nas filas, que nós é que vamos prejudicar os trabalhadores que precisam da Previdência. Do outro lado vai vir o judiciário, né, que acionado pelo governo vai querer criminalizar, né, a nossa luta através de várias sentenças, né, liminares, enfim. Nós já conhecemos os interditos proibitórios contra os sindicatos ameaçando de multa, nós já conhecemos os interditos proibitórios contra os dirigentes sindicais, ameaçando as pessoas de terem que pagar, né, 100 mil reais, como eu já fui ameaçada numa greve, né, de ter que ficar afastada de um local de trabalho da Previdência, porque senão pagaria 100 mil reais por dia. Então esses ataques vão vir, porque em toda guerra, né, a gente briga com o outro lado, e da mesma maneira que a gente se organiza, o outro lado também se organiza, o outro lado também reage. E nós precisamos estar juntos para diariamente ir respondendo a cada uma dessas questões. Diariamente, dentro de um comando de greve, discutir o problema e dar uma política, construir um calendário de mobilização, ir para dentro das APS, conversar com os servidores, alimentar os servidores com soluções, né? Nessas APS, conversar com a população, buscar essa população para nos apoiar, né? Então, assim, um conjunto de coisas que nós precisamos fazer a partir do dia 7, quando essa guerra estiver. Eu ouvi um servidor, que inclusive ele também fez um vídeo, mas eu ouvi um servidor que uma das questões que mais pega nas unidades é o problema do desconto da greve, né, de 2009. Primeiro, na federação, nesse sábado, já foi tirado o encaminhamento, porque foi aprovada a anistia administrativa no Congresso Nacional em relação à greve de 2009. Então, foi tirado que o comando estará trabalhando essa questão para que essa anistia administrativa ela se transforme, né, numa anistia pecuniária, para que a gente possa ter aquele dinheiro que foi tirado dos nossos salários de volta. Então, essa é uma das batalhas da greve. Agora, ninguém aqui tem que esperar fazer uma greve sem ter que ter a diversidade. A greve é uma diversidade por si só. Quando você vai para uma greve, você sai da sua zona de conforto. Quando você vai para uma greve, você vai para uma batalha, você vai para uma luta onde você pode ganhar ou você pode perder, né? Então, assim, muitas pessoas falam, mas nós fizemos uma greve em 2009 e nós perdemos. E aí eu queria ponderar algumas coisas, porque foi na greve de 2009 que nós conseguimos um reajuste salarial que hoje os trabalhadores do ex-INAMPS, da Seguridade Social, que também vão à greve a partir do dia 7, tem como principal reivindicação a equiparação salarial com a gente. E todo mundo aqui sabe que o ex-INAMPS sempre ganhou como nós, era o mesmo salário. Hoje eles estão pedindo equiparação.
Bom, esse reajuste que nós ganhamos, que nos diferenciou do Exinante, saiu da onde? Né? Saiu dessas greves, saiu da greve de 2009, saiu da mobilização que nós fizemos. As 30 horas que foram perdidas, né? Se hoje, apesar de parcialmente, porque muitas chefias colocam essas 30 horas dependendo de produtividade, que faz com que alguns APS tenham e outras não. Mas isso foi garantido também na greve de 2009. E aí eu vi um companheiro falando, ele fez uma conta interessante, ou seja, nós perdemos 29 dias de greve. Ele tinha um salário antes de 5 mil e poucos reais, passou um salário de quase 9 mil reais, ele fez uma conta que um ano, né, ele ganhou de salário 108 mil reais, em 6 anos, né, que foi de 2009 agora, ele fez a conta 648 mil reais. Ou seja, ele perdeu um mês de salário, né, mas em 6 anos ele ganhou quase R$500 mil. Então é assim, né? Nós queremos reaver, nós vamos lutar para reaver o que foi descontado da gente em 2009. Mas, né, nós perdemos 29 dias, mas nós ganhamos muito mais nesses 6 anos. Né? Então eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa parar e pensar, fazer as próprias contas. Quanto você teria ganho sem o reajuste que você ganhou naquela greve e quanto você ganhou com o reajuste que você teve. E aí, para encerrar essa conversa nossa, eu queria dizer para vocês o seguinte, que eu acho que é uma coisa que está movendo muita gente, o problema da incorporação das gratificações. Uma das coisas que me moveu, né, aí as APS ir para dentro do sindicato, chamar e participar, foi o medo, o pânico, o pavor de depois de 30 e tantos anos de trabalho me aposentar perdendo mais de 60% do meu salário. Né? Que é o que está colocado para todos nós se as gratificações não forem incorporadas. Então, eu acho que qualquer pessoa, né, enfim, não gostaria de perder um mês de salário, mas entre você perder um mês de salário e você perder todo o restante da sua vida na sua aposentadoria, você perder a sua qualidade de vida, você perder o seu padrão de vida que você tem atualmente porque você se aposenta e não pode levar isso, ou você, como vários companheiros hoje, não poder se aposentar, porque literalmente se aposentar, algumas pessoas vão até passar privações maiores. Então, gente, é o seguinte, ninguém gosta de fazer greve, ninguém gosta de sair da sua zona de conforto, ninguém está disposto a brigar, né, por coisas que não são importantes. Mas nesse momento, acho que todo mundo aqui tem que entender que nós estamos indo para uma guerra que é muito importante para a nossa categoria. É importante para as nossas aposentadorias, é importante para nos libertar para ir para a aposentadoria, mas é importante para ter concurso público que não seja de 800 vagas, mas que reponha nacionalmente os quase 15 mil servidores que são importantes para que a gente possa atender a população, né? Para que a gente possa atender a população e libertar os servidores que hoje estão presos, né, dentro da Previdência Social. Então, gente, não tem meu pé me dói, vamos para a luta, vamos para a greve, vamos buscar a nossa dignidade de volta. Qualquer companheiro que for andar nas APS vai ver como a nossa categoria está sofrendo. A nossa categoria está sofrendo, a nossa categoria está assediada. O modelo de gestão privatista que hoje está dentro da Previdência Social está acabando com a dignidade dos servidores do INSS. Essa greve não é só a greve dos 27%, não é só a greve da incorporação das gratificações, essa greve é a greve do resgate dos servidores do INSS. E é para lá que a gente tem que ir. Vamos junto, vamos resgatar a nossa dignidade.